se possível, que se inscreva em nosso canal no YouTube, ativem o sininho para serem notificados de novas postagens e curtam nossos vídeos. Pedimos também que, se possível, que curtam nossas páginas no Instagram e Facebook, Lar Espírita Servos de Maria. Lá vocês terão todas as informações das atividades online da casa. Vamos fazer agora a mensagem, a página de abertura, seguida da prece inicial. A mensagem de hoje é do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem de número 75, Esperança. O versículo destacado por Emmanuel está na primeira carta, está na carta de Romanos, perdão, são palavras de Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Emmanuel comenta: a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e, por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido, até hoje, as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o "Vinde a mim". Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Vamos orar? Vamos então acalmar os nossos corações, fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos diante dessa página tão linda e tão profunda. Querido Mestre Jesus, obrigada por mais esse dia. Obrigada pela oportunidade dessa reencarnação e de todos os seus desafios, e que a esperança, a confiança, o equilíbrio e a fé estejam sempre em nossos corações. Pedimos por todos os nossos irmãos de humanidade, encarnados e desencarnados, em especial para aqueles que estejam em sofrimento. Pedimos que abençoe as nossas famílias,
o Lar Espírita Servos de Maria, ilumine o nosso companheiro Alberto, que conduzirá o estudo da tarde de hoje. Que a sua luz, Pai, se faça presente em cada um de nós e entre nós. Sob sua bênção, pedimos permissão para o início da nossa tarefa da tarde de hoje. Sê conosco, Mestre, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos convidar o Alberto, nosso companheiro Alberto, para conduzir o estudo da tarde de hoje. Muito obrigada, Alberto, por sua disponibilidade e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Patrícia, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui virtualmente reunidos para juntos estudarmos um pouco mais do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina dos Espíritos. A poetisa baiana Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues escreve através das mãos de Divaldo Pereira Franco, no livro Primícias do Reino, um belo capítulo intitulado Zaqueu, o rico de humildade. Este é o capítulo de número 15. E Amélia Rodrigues vai nos contar, dentre outras coisas, que os publicanos ou os cobradores de impostos em Israel eram detestados tanto pelos seus compatriotas quanto pelos romanos dominadores. Mas eles iam a um leilão, uma praça pública, e ganhavam o direito de explorar os impostos de uma determinada localidade por 5 anos. Pagavam à vista, a Roma, e depois iam cobrando individualmente de cada cidadão, certamente auferindo grandes lucros. Mas ela destaca esta característica: era detestado por todos, e eles só podiam conviver uns com os outros, porque ninguém mais conversava com um publicano, visitava um publicano. E ela destaca também que Jericó era uma cidade encantadora, que era bordada de frutos, de laranjeiras, que explodiam periodicamente em perfumes, antecedendo a frutescência. Jericó se caracterizava, ao seu entardecer, pelo perfume das rosas que era exalado. Tinha uma localização privilegiada, próximo ao Rio Jordão, o que lhe garantia uma temperatura amena durante todo o ano. No verão, as lufadas do Jordão refrescavam a temperatura. No inverno, as montanhas barravam os ventos gelados. Amélia Rodrigues nos conta que seus campos e relvas eram sombreados por pequenas árvores, eram romãzeiras, amendoeiras, figueiras, e eram salpicados de flores, vermelho forte, amarelo ouro. Era a cidade de maior movimento econômico. Ela era rota quase que obrigatória para quem ia para Jerusalém. E nesta cidade de Jericó, Zaqueu foi aquele que ganhou em praça pública o direito de explorar os impostos. E ganhou também a herança maldita do ódio e da solidão, porque ninguém conversava com o publicano. Ele morava num palacete, conta-nos a poetisa, que ele adornava de obras de arte de todos os lugares do mundo para tentar encher o vazio do coração. Ele era baixo e gordo, e ele sempre cuidava da sua postura, pois que já era motivo de chacota por ser um publicano. Mas ele muitas vezes acariciava os filhinhos e traçava planos para o futuro, quando ele desejava vender tudo que tinha e morar num lugar onde ninguém lhe conhecesse e pudesse viver uma vida normal. Mas Zaqueu, este publicano, ele ouviu falar de Jesus e ele se encantou com tudo que ele ouviu do Cristo, porque ouviu falar que o Cristo
sentava-se para fazer a refeição com pecadores, que o Cristo conversava com os publicanos, e ninguém conversava com os publicanos, que o Cristo era amor, e isto lhe impressionava, como que alguém podia amar tanto. Passou a albergar admiração, passou a albergar afeto pelo Cristo e o desejo de, quem sabe, um dia poder encontrá-lo, quem sabe poder conversar com ele. Zaqueu também socorria Bartimeu, aquele cego de Jericó, que muitas vezes ia à alfândega e lá Zaqueu lhe dava as moedas para que ele pudesse manter a sua subsistência. E Amélia Rodrigues nos conta que Zaqueu tinha algo em comum com Bartimeu, que era a solidão, pois que os cegos também viviam em solidão. Mas então eis que chega o mês de março do ano 30, e num certo entardecer, Jericó estava em alvoroço, porque muitos passavam por Jericó, seguindo para Jerusalém, pois aproximava-se a Páscoa. E naquela tarde o movimento era inusitado. Muitas pessoas, muito burburinho. Logo chegou a notícia de que Bartimeu adentrara os portões de Jericó com os olhos banhados de luz, porque Jesus havia lhe curado da cegueira. E alguns gritavam farsa, outros gritavam milagres, e a cidade cada vez mais se agitava. E logo depois veio então a notícia de que em breve Jesus estaria passando por Jericó. Zaqueu, então, percebe que ali estava a sua oportunidade. Percebe que aquela poderia ser a sua única chance de ver Jesus. Ele não mais pensava em conversar com o Cristo porque não se sentia digno, porque afinal ele era um publicano, ele era um pecador, segundo a cultura que vigorava na época, né? Mas Zaqueu, então, ao saber disso, ele corre em disparada, esquece da sua postura que ele tanto cuidava, e naquele momento nada mais lhe importava a não ser ver o Cristo. Ele queria apenas vê-lo, nada mais ele queria. Mas quando chega à via principal de Jericó, ela já estava toda tomada pelo povo. E Zaqueu, baixo, não conseguiria enxergar o Cristo que passaria. E ele procura encontrar uma posição e não encontra. Mas logo em seguida, ele avista um sicômoro. E ele então corre para aquele sicômoro, sobe na árvore, e de lá ele se acomoda, de lá ele senta e passa a ver a multidão que vinha ao longe. E logo percebe Jesus caminhando em sua direção, logo percebe aqueles olhos lindos, aquela fisionomia irradiando energias, e ele então entra naquela vibração do povo cantando em homenagem a Jesus. E ele ali estava feliz, estava satisfeito, porque já havia atingido ao seu objetivo, ver o Cristo. E o Cristo passava, e ele o via de frente, numa posição muito privilegiada. Mas, para sua surpresa, quando o Cristo chegou sob o sicômoro, ele parou, olhou para Zaqueu. E Amélia Rodrigues diz que toda a vida do cobrador de imposto perpassou pela mente naquele momento em que recebeu o olhar do Cristo. Mas o Cristo foi além e disse-lhe: desce depressa, Zaqueu, porque hoje convém eu me hospedar em sua casa. Não é possível, pensava Zaqueu, eu estou sonhando. Um torpor na mente, o cérebro parecia em brasas, ele não conseguia raciocinar. Mas escorregou figueira abaixo, chegou ao chão, levantou-se, rompeu o torpor e correu em direção à sua casa para preparar a recepção de alguém que ele visitaria por primeira vez, porque nunca ele havia recebido uma visita por ser cobrador de impostos. E então, chegando em sua casa, ele abraça a sua mulher, conta-lhe a novidade, ambos choram, preparam o lar e vão para a porta de casa, aguardar o Cristo chegar. Amélia Rodrigues vai dizer que já era o pôr do sol, o entardecer, e que fimbres de ouro bordavam as montanhas, quando Zaqueu e sua família estavam no portão da sua casa, aguardando o Cristo. E o Cristo veio cercado da multidão.
E quando já estavam bem próximo, alguém, no meio do povo, de forma irônica, gritou bem alto: Mas o Senhor vai se hospedar na casa de um publicano? E aquela palavra publicano parecia uma flecha ferir o coração de Zaqueu. E Amélia Rodrigues então acrescenta que Zaqueu encontra forças dentro de si e, gaguejando, ele também fala em alto e bom tom para todos ouvirem: Senhor, eu dou a metade do que eu ganho para os pobres. E se por acaso defraudar alguém, eu restituo quadruplicadamente. Entra na minha casa. Nada mais pôde falar porque foi tomado pela emoção. Jesus aguardou que o burburinho acalmasse, que o silêncio se restabelecesse, e falou também, alto e em bom tom, para que todos ouvissem: Hoje a salvação chegou a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão, e o Filho do Homem veio para salvar e buscar os que estavam perdidos. Amélia acrescenta que logo em seguida Jesus narrou a parábola das 10 minas e entrou na casa de Zaqueu. Finaliza a poetisa dizendo que, anos após a epopeia da cruz, Zaqueu foi convidado por Simão Pedro a dirigir a florescente igreja de Cesareia, rico de amor e de humildade. E esta é a passagem que escolhemos para trazermos para as nossas reflexões neste dia de hoje. Esta passagem está narrada pelo evangelista Lucas, no seu Evangelho, capítulo 19, versículos 1 até o 10. E Allan Kardec vai colocar esta passagem no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse que ele intitulou Não se pode servir a Deus e a Mamon. Neste item 4, ele apresenta, então, a narrativa de Lucas, que é bem resumida. A Amélia Rodrigues narra de uma forma poética, e ela sempre diz que as suas narrativas têm por base os alfarrábios do mundo espiritual, as bibliotecas do mais além. E então esta passagem que nós vamos analisar, narrada por Lucas 19, 1 até o 10. Neste capítulo 16, quando Jesus vai dizer que não se pode servir a dois senhores, e Kardec traz essa essência e escolhe esta passagem do encontro de Jesus com Zaqueu, é quando Jesus está confrontando, então, a matéria com o espírito. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Os nossos interesses materiais não podem estar acima dos interesses espirituais. Então, vamos compreender a essência dessa passagem e vamos nos utilizar para tal da análise que Carlos Torres Pastorino faz no livro Sabedoria do Evangelho, no volume de número 6. Porque lá Pastorino vai colocar que Zaqueu, para ter o privilégio de receber Jesus na sua casa, possuía 5 condições. Nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre cada uma dessas 5 condições para que nós possamos, então, analisar como nós estamos nessas condições, porque não basta nós nos reunirmos aqui apenas para relembrarmos as lições do Cristo, nos emocionarmos, mas sim para nós verificarmos como estamos, como isso tem ressonância na nossa vida, em cada uma dessas 5 condições, como é que nós estamos. Né? Vale lembrar que a passagem narrada há algumas traduções que, de uma forma equivocada, segundo Pastorino, traduzem como se Zaqueu estivesse fazendo uma barganha com Jesus, o que não é verdade. Como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu darei a metade do que eu ganho, eu restituirei quadruplicadamente. Pastorino é peremptório ao dizer que não, que o verbo está no presente do indicativo, indicando uma ação que ele já fazia. Ele já dava a metade do que ganhava aos pobres, e ele já restituía quadruplicadamente, enquanto a lei mandava que restituísse apenas com 20%, ele, por sua conta própria, ele restituía quadruplicadamente. Aqui a gente já vai percebendo que ele tinha condições, né? que não foi
que Jesus, ao escolher ir hospedar-se na casa de Zaqueu, conhecia Zaqueu, como Jesus conhece a cada um de nós. O povo dizia que Zaqueu era um desorientado, era um cobrador de impostos, um pecador. Mas Jesus conhecia a essência de Zaqueu, como conhece a essência de cada um de nós. A primeira condição que Pastorino coloca é que Zaqueu, o seu próprio nome em hebraico, significa justo e puro. Então, ele era um homem justo e puro. E a justiça, conforme está lá no Livro dos Espíritos, é quando nós respeitamos o direito do próximo. É uma virtude básica. Não há nenhuma virtude se não tiver embasada pela justiça. Para sermos caridosos, precisamos ser justos. Para sermos benevolentes, precisamos ser justos. Para sermos misericordiosos, precisamos ser justos. E a justiça, quando agimos com justiça, isso é que vai nos dar a consciência tranquila. Então, que é uma condição para a felicidade, conforme está também no Livro dos Espíritos. Jesus fala da pureza trazendo o exemplo das crianças. Né? Esta pureza, esta capa da pureza que as crianças têm. Quando ele diz bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E ele dá o exemplo das crianças. Então, ser justo e puro nas mínimas coisas que fazemos nas nossas vidas, e aí nós temos que parar para pensar, né? Quando estamos cuidando dos nossos interesses materiais, se somos justos e puros. Se queremos para o outro aquilo que queremos para nós, porque essa é a regra áurea que o Cristo nos dá. Quando estamos negociando alguma coisa, quando estamos pagando os nossos impostos, quando estamos fazendo uma crítica a alguém, enfim, se somos justos, se somos puros, se estamos dando ao outro aquilo que gostaríamos também de receber. Então, esta é a primeira condição que Pastorino vai colocar. A segunda condição, que Zaqueu já provou que tinha, é o desapego. Como já falamos, ele dava metade do que ele ganhava para os pobres. E basta a gente agora olhar para nós e ver como nós estamos neste quesito, né? Quanto do que nós ganhamos nós conseguimos dar para as pessoas mais necessitadas. Ele dava metade. Esse é o parâmetro de Zaqueu. E ele, quando se via em erro, por ter se enganado e cobrado por engano alguma coisa a mais, apesar da lei dizer que ele deveria devolver a quantia que ele cobrou a mais 20%, ele devolvia 4 vezes mais do que ele tinha cobrado. Então, Zaqueu possuía o desapego, né? Essa caridade desinteressada, conforme está no Livro dos Espíritos, em diversas questões, Allan Kardec vai nos apresentar esse entendimento sobre a caridade, né? Como sendo a indulgência, o perdão e a benevolência, conforme está na questão 886. Mas ser desapegado não significa apenas desapego das questões materiais. Significa também desapego de opiniões, desapego de cargos, desapego do personalismo, desapego do controle que muitas vezes nós queremos ter sobre a vida das pessoas que estão convivendo conosco, né? Ser desapegado é entender que cada um de nós é um filho de Deus, que cada um de nós tem a sua trajetória na vida, tem o seu livre-arbítrio, tem as suas convicções, e cada um de nós chegará em algum momento à condição de pureza, à condição de espírito puro. Então, ser desapegado é quando eu paro de querer controlar o outro. Ser desapegado é quando eu sei que o trabalho é do Cristo e não me coloco em posição de destaque em nenhuma tarefa. Então, muitas reflexões podem ser feitas dentro deste item. Estamos aqui apenas tocando rapidamente dentro do nosso tempo, né? Neste item desapego, mas muito mais se pode pensar sobre isso, né? Allan Kardec nos caracteriza, quando ele fala na escala espírita, como espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, onde a matéria domina o espírito. Então, somos dominados pela matéria. Nós, muitas vezes, nos entregamos ao materialismo e vivemos a nossa vida com foco puramente material. Da hora que acordamos, à hora que vamos dormir,
apenas pensamos nas coisas materiais. E isso poderá nos trazer dificuldades nessa própria existência, porque muitas vezes chegamos no vazio existencial, onde nos leva à tristeza, à depressão, porque nós não estamos focando em ideais e metas superiores. Então, é preciso entender que o desapego é importante para a nossa própria felicidade. Quando nós somos apegados, nós somos infelizes. Qualquer que seja a imperfeição nos faz infelizes, e qualquer que seja a perfeição nos faz felizes. Então, o desapego é uma característica de Zaqueu. Né? E o desapego não significa que precisamos ter riquezas, porque há o apego na pobreza. Há aqueles desprovidos de bens materiais que se apegam também. Então, ser apegado não significa que seja uma pessoa rica. Então, há pobres apegados e há ricos desapegados. Isso depende das nossas características. Então, o homem passa a entender, em algum momento da sua vida, em algum momento do seu amadurecimento espiritual, que ele precisa se desenvolver moralmente, porque senão ele não é feliz. Né? Allan Kardec, no livro Dois Espíritos, na conclusão do livro dos Espíritos, no item 4, ele vai dizer que quando o homem conseguir a soma dos gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, dar-se-á conta que sua felicidade não está completa. É o que acontece conosco quando trabalhamos, conquistamos tudo que está ao nosso alcance, porque desenvolvemos intelectualmente, e com este progresso intelectual nós tivemos uma condição material melhor, mas a gente se vê infeliz ainda, se vê que está faltando alguma coisa, se vê que tem um vazio. E é o que o Cristo falou, nem só de pão vive o homem, é preciso o pão da alma. E assim Kardec vai complementar dizendo, somente no progresso moral ele poderá encontrar essa felicidade. Então, precisamos nos desapegar para podermos ser felizes. A terceira condição que Pastorino coloca é que Zaqueu tinha vontade, era o seu querer. Naquele momento, ele largou tudo que ele estava fazendo e colocou como sua meta, como sua prioridade, encontrar o Cristo. Ele largou tudo e ele correu. Esta vontade é determinante também para a nossa felicidade, meus amigos. É uma potência da alma que nós precisamos desenvolver. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 909, se nós poderíamos vencer as nossas más tendências apenas com a nossa vontade. Os Espíritos respondem que sim. O que nos falta é exatamente a vontade. Não temos vontade, temos desejo, o que são coisas diferentes. E Kardec usa essas palavras de forma muito perfeita. Quando olhamos a palavra desejo, qualquer obra de Kardec, isso está relacionado às questões materiais. Quando olhamos a palavra vontade, isso está relacionado às questões espirituais. Desejo ligado à matéria, vontade está ligado ao espírito. E Kardec vai dizer que a vontade é quando nós elevamos o nosso pensamento a um certo grau de energia. Esse pensamento se transforma numa força motriz. Eu quero, e eu penso, e eu idealizo, e eu consigo. Querer é poder. Por isso, assim nos falam os espíritos. Mas eu só vou querer aquilo que eu entendo que seja o bom. Então, eu preciso estudar, eu preciso encontrar novas convicções, eu preciso compreender a mensagem do Espiritismo para mudar minhas convicções e mudar o meu foco, aprender a usar bem o meu tempo. Como eu uso o meu tempo? Depende das minhas convicções. Se elas ainda são puramente materialistas, nós vamos focar o nosso dia inteiro na matéria. Mas se já começamos a vislumbrar que somos espíritos, não somos matéria, nós vamos passar a, pelo menos um pouco, usar a nossa vontade para podermos focar nas questões que têm valor no mundo espiritual. Como disse o Cristo, né? Não ajunteis tesouros que as traças podem corroer e os ladrões podem roubar. Ajunteis tesouros que têm valor no mundo espiritual. Então, é preciso que a gente tenha essa vontade de Zaqueu para recebermos Jesus também, né? Para termos Jesus em nosso coração. É preciso desenvolver este querer. E, para isso, precisaremos sacrificar hábitos, precisaremos sacrificar ocupações fúteis,
precisaremos mudar atitudes, precisaremos estar decididos a olharmos para as questões espirituais que são importantes para a nossa vida, para a nossa própria felicidade. A quarta questão, ou quarto item, que Pastorino coloca para Zaqueu ter tido o merecimento de receber Jesus na sua casa, foi o autoconhecimento. Porque Zaqueu, sendo pequeno, de baixa estatura, ele, se autoconhecendo, ele buscou uma árvore para poder subir na árvore e superar esta dificuldade. Então ele sabia quem ele era. Em verdade, esta potência pode ser aqui exemplificada pela humildade, né? Ele sabia-se pequeno, ele ver-se simbolicamente de uma forma humilde, é ele se humildar para ver o Cristo. Desenvolver o autoconhecimento são as potências que nós temos dentro de nós. Nós somos deuses, como nos falou o Cristo, né? Temos um Deus interno e a função da nossa existência, o objetivo da nossa vida, de fato, é nós desenvolvermos as nossas potencialidades. E para isso nós precisaremos nos conhecer, nos autoconhecer. Para isso nós precisamos entender o sentido da vida. Para que serve a encarnação? Para que serve a reencarnação? Serve para nós desenvolvermos as nossas potencialidades. E assim nós vamos afastando o vazio existencial e nós vamos nos aproximando de dias mais felizes nas nossas vidas. Eu preciso compreender que eu sou espírito. Eu não sou um corpo. O corpo um dia morrerá e eu continuarei vivo. Então eu preciso encontrar os objetivos da vida enquanto espírito. Allan Kardec trata disso com Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta para os espíritos, né, qual seria o meio mais eficaz que teria o homem para ele combater as suas imperfeições, né? E os espíritos, e Santo Agostinho responde lembrando, conhece a ti mesmo. E Kardec então vai dizer, muito bem, conhecemos essa máxima, mas eu quero saber como é que faz isso, como conseguir conhecer a mim mesmo. E então Santo Agostinho vai dar uma resposta longa, em 3 parágrafos, explicando o que ele fazia durante a noite, que ele perpassava as 24 horas do seu dia, que ele orava a Deus, ele orava o seu anjo da guarda. Então ele vai explicar o que fazer, vai explicar como fazer, né? Vai dizer que é possível fazer, sim, é possível nos prevenirmos do auto-engano, quando nós observamos o que as pessoas pensam a nosso respeito, observamos o que os nossos próprios inimigos pensam a nosso respeito. E ele vai concluir a sua resposta dizendo que vale a pena a gente fazer, vale a pena a gente ter esses minutinhos diários, porque isto vai nos garantir a felicidade, né? Isso vai fazer com que a gente se veja como iguais, que vejamos todos nós como iguais, que isso afaste qualquer tipo de preconceito que tenhamos, né? Que possamos traçar um plano de ação e assim a gente vai despertando da ilusão materialista. Por mais que a nossa vida seja muito em função da matéria, porque nós precisamos da matéria, não estamos aqui dizendo que temos que abandonar os objetivos materiais, mas nós precisamos, em alguns momentos, em algumas horas do nosso dia, focar nas questões espirituais, mergulharmos dentro de nós para nos conhecermos, entendermos a nossa natureza, a essência divina que temos dentro de nós, observarmos as nossas imperfeições e traçarmos um plano para combatê-las. E assim a gente vai amadurecendo emocionalmente. E a gente vai se afastando da vitimização. A gente vai compreendendo o papel da dor na nossa vida. Compreender que a dor faz parte da nossa vida, que não podemos viver numa ilha de fantasia, especialmente num planeta de provas e expiações, como é o nosso planeta Terra. Então, o autoconhecimento vai representar essa maturidade, em que nós vamos olhar para as nossas dores, entendermos que é através delas que nós vamos crescer, que nós temos condições de enfrentá-las,
que a dor dói, mas é o processo que Deus tem para nos fazer pessoas melhores. E no último ponto, no quinto e último ponto que Pastorino nos coloca, é que Zaqueu, simbolicamente, ao subir na árvore, ele elevou suas vibrações. O que é elevar vibrações, se não cuidar de pensamentos? O que é elevar vibrações, se não seguir a receita do Cristo do orar e vigiar, do sintonizar bem com os amigos espirituais, do sintonizar com o bem, porque quem sintoniza com o bem atrai o bem. Quem faz o bem atrai o bem. Então, elevar vibrações é nós passarmos o nosso dia pensando em coisas boas, não reclamando da vida, não reclamando das dores, olhando para a natureza, observando Deus em tudo, vivemos de um otimismo realista. Isto é elevar vibrações. Temos boas conversas, temos boas leituras, observamos o que nós estamos vendo na internet, o que estamos vendo na televisão, o que estamos falando. Tudo isso tem que ser para o bem. Vejam que estamos falando aqui de coisas que só dependem de nós, não depende de ninguém que está ao nosso lado. Aliás, a nossa felicidade não depende de ninguém que está ao nosso lado. Depende única e exclusivamente de nós. Então, quando a gente sai da vitimização, a gente percebe que o que eu posso fazer dentro do meu quadro de vida para ser mais feliz. Então, podemos sim elevar vibrações, além das outras 4 coisas que já falamos. Podemos elevar vibrações, escolher bem o que lê, escolher bem o que vê, escolher bem o que ouve, escolher bem o que fala. Em especial, nesse momento que estamos vivendo ainda de pandemia, ainda estamos fora daquele normal que estávamos acostumados, né? Qual tem sido a nossa postura diante dessa situação? Estamos compreendendo o plano de Deus para conosco quando nos envia um flagelo natural? A doutrina espírita nos explica isso lá no Livro dos Espíritos. Estamos agindo de forma a elevar vibrações, a termos boas atitudes e, consequentemente, quem vai falar isso para a gente é André Luiz, fortalecer o nosso sistema imunológico, porque quando nós temos essas características de Zaqueu, nós fortalecemos o nosso sistema imunológico, nós fortalecemos a nossa própria fé, a compreensão da vida, né? O apóstolo Paulo vai dizer que a fé é quando nos antecipamos, nos apossamos antecipadamente do que nós esperamos que vai acontecer no futuro, né? Ele vai falar isso lá aos Hebreus. A fé é a posse antecipada do que se espera. É o meio de demonstrar as realidades que não se vê. Então, quando eu tenho a verdadeira compreensão da vida, quando eu sei quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, da onde que eu vim, para onde que eu vou, eu passo a entender que este mundo é transitório e que tudo isso vai mudar, que todas as dores vão passar. Então eu passo a ter uma pacificação íntima neste momento, apesar das aflições. Por isso que o Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então vejam que essas 5 possibilidades que Pastorino elege como as condições para que Zaqueu tivesse o mérito de receber Jesus na sua casa, nós precisamos também desenvolvê-las, para que nós possamos ter Jesus vivendo dentro de nós, né? Para que o Cristo viva em nós, como disse o apóstolo Paulo. Então precisamos ser justo e puro em tudo que nós fizermos na vida, né? Não podemos deixar que os nossos interesses materiais façam a gente fugir da justiça. Então, ser justo sempre, ser desapegado, porque os Espíritos também falam, nessa mesma questão que já citamos, 922 do Livro dos Espíritos, quando eles dizem que para a gente ser feliz, a gente precisa da consciência tranquila e da fé no futuro, isso é sob o ponto de vista moral. Mas, sob o ponto de vista material, eles vão falar que nós precisamos possuir o necessário. Então, o desapego é aquele que se desapega do supérfluo. É aquele que está satisfeito com o seu necessário. Mas, muitas das vezes, nós entramos nesse roldão materialista e vamos cada vez mais
o nosso necessário vai aumentando. É preciso termos vontade, é preciso trabalharmos o nosso querer, nos empenharmos diariamente em buscarmos objetivos nobres, dignos, belos. É preciso que a gente tenha metas superiores, ideais superiores, e não fiquemos simplesmente vivendo a vida material, de acordar, escovar o dente, tomar café, sair para trabalhar, almoçar, trabalhar, voltar, dormir, outro dia a mesma coisa. A vida não pode ser só isso, a vida é muito mais que isso. As questões materiais, voltamos a dizer, são importantes, mas elas não podem ser o foco principal da nossa vida. O autoconhecimento, como o Pastorino colocou, né, em duas vias, poderíamos dizer assim, porque o autoconhecimento de conhecer a minha natureza, de saber que eu sou o espírito, de saber que eu tenho a essência divina, que eu tenho um Deus interno, que eu tenho potências que posso desenvolver, e ao mesmo tempo mergulhar dentro de mim para buscar as minhas imperfeições e traçar um plano para melhoria. E o elevar vibrações. Vejam que são 5 condições que nós temos condições de trabalharmos elas, né? Elevar vibrações, nos utilizarmos da oração diária, nos utilizarmos sempre de bons pensamentos, estarmos sempre pensando no bem, agindo no bem, e assim nós vamos angariar a companhia dos bons espíritos e vamos, consequentemente, ser mais felizes e podemos ter o Jesus dentro de nós. Vejam que a doutrina espírita, como o Evangelho de Jesus, tem uma proposta de autonomia, uma proposta em que nós vamos gerir o nosso destino. Não tem uma proposta salvacionista, como muitas lideranças religiosas transformaram a doutrina de Jesus em uma doutrina salvacionista. Né? Hermínio Miranda vai dizer que deformações foram impingidas no cristianismo do Cristo para poder manter um projeto de poder. E o Cristo tem a sua moral, é uma moral de autonomia, como é a moral da doutrina espírita, que repete a do Cristo. Então, ninguém vai nos salvar. Ninguém vai botar a mão na nossa cabeça e nós vamos passar a ser justos, ser puros, ser desapegados, ter vontade, autoconhecimento e levar vibrações. Nós temos que conquistar essas potências com o nosso trabalho, com o nosso querer. Nós temos que desenvolver essas potências, como Cristo nos falou, fazer brilhar a nossa luz. E nós vamos concluir as nossas reflexões lembrando de uma passagem onde conta-se que um homem caminhava no deserto, sentia a inclemência do sol castigando-lhe a pele, a sede o atormentava. Ele estava num imenso areal e, embora totalmente só, ele ouve nitidamente uma voz que lhe diz: pega umas pedras, coloca no teu bolso e amanhã sentirás ao mesmo tempo tristeza e alegria. Por mais que o homem não estivesse vendo ninguém ao seu lado, estivesse completamente só naquele areal, a voz foi tão nítida que ele não duvidou e ele pegou algumas pedras e colocou no seu bolso. E foi na sua caminhada que agora ficou mais difícil, porque além do sol, além da sede, além do areal, ele agora ainda tinha peso no seu bolso. Então foi mais difícil para ele atravessar aquele areal. E ele chegou ao outro lado completamente exausto. E adormeceu, porque não tinha mais força para nada. E no dia seguinte, quando ele acorda, já recuperado das suas forças, ele então coloca a mão no seu bolso e percebe que aquelas pedras tinham se transformado em diamantes, em rubis, em esmeraldas. E ele então, como predissera a voz, tem uma alegria. Estou rico, essas pedras agora me deixaram rico. Mas no momento seguinte, ele tem uma tristeza, porque ele vai pensar assim: mas por que eu não peguei mais pedras? Eu poderia estar muito mais rico. E quando trazemos esta passagem para o simbolismo das nossas existências, onde nós atravessamos o deserto
de uma encarnação, onde nós saímos do berço até o túmulo, onde nós enfrentamos a sede, o areal, o sol, que são as aflições, que são as dores com as quais convivemos, naturais para o nosso processo evolutivo, necessárias para o nosso processo evolutivo, e vêm então os bons espíritos, o nosso anjo da guarda, e fala ao nosso ouvido: perdoe mais, seja mais caridoso, seja mais tolerante, compreenda quem está convivendo com você. São as pedras que precisamos colocar no bolso. E assim, a gente, pensando de uma forma materialista, não aceita essas pedras. Mas quando nós entendemos a lição, o objetivo da nossa vida, nós passamos sim a desenvolver essas virtudes. E quando nós retomamos ao mundo espiritual, são essas virtudes que contarão a nosso favor. É o bem que tivermos feito que contará ao nosso favor. As lições de Jesus, as lições da doutrina dos Espíritos são claras, não nos deixa mais nos enganar, não nos deixa mais chegarmos de volta ao mundo espiritual dizendo que nós não entendemos, porque elas são repetidas semanalmente, muitas vezes, às vezes por semana, e nós não podemos mais dizer que não estamos entendendo. Que possamos amealhar as condições de Zaqueu, de justiça, de pureza, de desapego, de autoconhecimento, de elevar vibrações, para que nós possamos viver melhor. Porque é como diz Kardec, nós só seremos felizes quando nós tivermos o desenvolvimento moral, a evolução moral, que possamos aproveitar e trabalhar firmemente na nossa postura de sermos pessoas melhores, pessoas mais felizes, e assim nós vamos cumprir o objetivo da nossa existência. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. E vamos agora fazer a nossa prece para concluirmos o trabalho deste dia. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais do Lar Espírita Servos de Maria, aqui estamos reunidos virtualmente, agradecidos pela tecnologia que nos proporciona esse encontro, na certeza de que para os espíritos não existem barreiras físicas. E cada um de nós, em nosso lar, neste momento, podemos ser agraciados pelas energias benfazejas emanadas pelos bons espíritos. E por isso nós rogamos a Jesus e aos bons espíritos que possam irradiar energias até cada lar que conosco está conectado, que possa envolver familiares, que possa acalmar as dores, que possa pacificar os corações, e que possa também fluidificar as águas que nós disponibilizamos, e que desta forma possamos seguir em frente, enfrentando o momento que se apresenta difícil, em que as nossas casas continuam com as portas físicas fechadas, mas as portas da casa espiritual continuam e continuarão sempre abertas. Que os bons espíritos possam nos ajudar para que muito em breve possamos retornar para nos vermos pessoalmente, para nos abraçarmos e aurirmos da psicosfera acolhedora das nossas instituições espíritas. Que a sua paz, Senhor Jesus, que o seu amor possa nos abençoar, nos proteger em mais este dia. Que assim seja, com a graça do bom Deus. Graças a Deus. Muita paz a todos.